Tô vendo. Tá. Vocês estão vendo? Então, boa Todo tarde, mundo. galera. Iniciando agora mais uma aula de história. Dessa vez, essa é a quinta aula do projeto, mas algumas pessoas estão vendo poucas aulas, né? Então, mas tipo, tá salva lá no YouTube. Essa ainda é a segunda aula pro YouTube. Então, a gente sabe que nem todas estão lá, mas a gente vai dar um jeito. Futuramente, a gente vai estar com essas aulas no YouTube, as que foram passadas e que não estão salvas lá no momento. No caso, a quinta aula de história, né? De história do projeto, né? No caso. Essa é a quinta aula do projeto. Isso, Então, exatamente. eu dou as boas-vindas às pessoas que ainda não estiveram aqui nas aulas anteriores. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos agora falando sobre expansão territorial, seguindo o que o nosso livro fala. Se não me engano, esse é o capítulo 6 já do livro. Então, já fiquem atentos, porque a gente teve muita coisa anteriormente, mas eu vou estar relembrando algumas coisas no decorrer da nossa aula. E assim também posteriormente nas futuras aulas. Eu peço que vocês mutem o microfone para quem está perto de ventilador, algo do tipo, para não atrapalhar os outros. Até agora não tem ninguém, mas pode surgir uma pessoa. E aí, para não atrapalhar as outras pessoas e nem a mim também, porque tira um pouco da minha atenção, que eu sou um pouco sem atenção. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre expansão territorial, tendo um foco entre também os motivos da expansão, as drogas do sertão, os jesuítas, as invasões que a gente falou na aula passada e a pecuária. Vamos lá. Os destaques dessa expansão territorial aconteceram no século XVII. A maior parte, na verdade, da expansão territorial aqui do Brasil aconteceu no século XVII. Também tiveram, tipo, início do século XVI, elas continuaram por muito tempo, mas inicialmente foi no século XVII. Eu quero dar uma ressalva numa coisa, lembrar de uma coisa aqui, porque na aula passada eu dei uma aula sobre pós-União Ibérica e o João Pedro ele me perguntou quem era o rei que tinha assumido o trono de Portugal, sendo que até então tudo era governado pela Espanha, que estava na União Ibérica, né? E aí eu não consegui responder exatamente para ele quem tinha sido o rei. Eu só consegui responder para ele que tinha sido a dinastia de Bragança, que a gente entrou nesse consenso. Mas João Pedro, quem assumiu o trono de Portugal foi Dom João IV, que ele foi quem colocou início na dinastia de Bragança. Depois teve lá Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas Dom João IV. Sua pergunta está respondida? Sim. Muito Ok. obrigado. Estou contente com a resposta. Ok, mas uma parte já está certa aqui da aula. Então vamos lá. Os destaques, invasões. Como eu falei para vocês, nas invasões holandesas e nas invasões francesas, as pessoas que estavam ali no litoral, quando viram aqueles povos que eles podiam ser considerados bárbaros ainda, que no caso eram povos que não eram daquele território, tipo, ficaram, poxa, vamos assim recuar, né? Porque a gente não sabe quem são esses povos, a gente não sabe se eles estão armados realmente, se eles são fortemente armados, então vamos recuar. O que foi que as pessoas fizeram? Foram para o interior, onde tiveram trincheiras, que na verdade eram centros de estratégia para atacarem os holandeses, como também tiveram para os franceses. Então as pessoas, elas recuaram para o interior pelo motivo das invasões. E aí é um dos motivos para a expansão territorial. A população foi para o interior e outra coisa que fez com que acontecesse a expansão territorial foi o Tratado de Madrid. A gente vai ver posteriormente sobre tratados e fronteiras que o Tratado de Madrid foi muito importante, porque foi por conta do Tratado de Madrid que houve um conflito onde as pessoas começaram a se refugiar para o interior. E, de acordo com Alexandre Guzmão, ele dizia que é dono da terra quem ocupa ela primeiro. E isso foi um dos motivos que levaram a conflitos no Tratado de Madrid, né? E também em outros tratados que aconteceram aqui no Brasil, que eu vou falar para vocês posteriormente. E esses conflitos aí que tiveram entre os portugueses e os espanhóis fizeram com que as pessoas migrassem para o interior, porque, como vocês sabem, por conta da União Ibérica, estava havendo a flexibilização do Tratado de Tordesilhas. O que é isso?
o Tratado de Tordesilhas não estava sendo respeitado. Ou seja, as pessoas que estavam aqui morando no Brasil até então, elas saíam do lado de Portugal e iam para a Espanha. Ou os espanhóis saíam do lado da Espanha e vinham aqui para esse lado de Portugal, que era o lado que aqui no Nordeste estava sendo colonizado majoritariamente. Bom, as entradas. A gente fala muito de bandeiras na escola, né, de invasões com foco em bandeiras, mas também existiram as entradas, que eram também expedições que antecederam as bandeiras, e elas partiram de Salvador, não, elas partiram de São Vicente, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que eu decorei esse negócio, de São Vicente, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Porto Seguro, Sergipe, Recife, Ceará e Grão-Pará. Grão-Pará a gente sabe que é uma das divisões nas quais o Brasil sofreu, que eu falei também em aulas passadas. E aí essas entradas foram com um caráter comercial. Porque a gente vê muito questão de caráter militar religioso, ou só militar, só religioso, e o comercial. Esse era um exemplo, era um caráter comercial, porque estava buscando o quê? Pedras preciosas para comercializar, para conseguir ganhar dinheiro. Então era um caráter comercial, eles não buscavam nada movidos por militarismo ou por religião. Era mais a questão mesmo de receber dinheiro posteriormente ao encontro das pedras preciosas, dos diamantes que eles estavam buscando naquele período. Bom, a questão aqui de alguns conceitos. As expedições, principalmente as bandeiras, eram de caráter militar. Elas foram patrocinadas pelo governo. Aí vocês perguntam por que elas foram patrocinadas pelo governo? Porque era bom para Portugal as bandeiras. E aí por quê? Se eu tinha escravo que estava fugindo, se eu tinha índio que estava fugindo, se eu tinha índio em aldeia jesuíta e eu estava com uma crise provocada pelos holandeses e eu estava com o açúcar diminuído a 50% o preço, e eu estava com todos esses desfalques no meu bolso praticamente, eu precisava ter mão de obra. E como estava caro para mim buscar, porque eu estava fragilizado, porque Portugal estava fragilizado, o que restava fazer? Restava fazer buscar as pessoas que estavam fugidas, buscar os negros escravizados, os índios escravizados, e atacar aldeias jesuítas, que eram onde os índios ficavam. E aí, essas expedições foram patrocinadas pelo governo. E era só para buscar índio e negro? Não. Era para encontrar pedra preciosa também. Como eles encontraram uma pedra muito preciosa, que ficou muito marcada na história, que eu vou falar posteriormente. Então, as bandeiras aprisionavam os indígenas, os negros, e buscavam pedras preciosas. Lembrem-se disso, nunca esqueçam. Pedras preciosas, índios e negros. O foco eram os índios, mas não esqueçam que tinha também negros e pedras preciosas. Os jesuítas. E Nandinha, eu me lembrei aqui que tinha as entradas e as bandeiras. Aí, só para me lembrar aqui, as entradas eram patrocinadas pelo governo e as bandeiras eram por comerciantes, tipo assim, para essa galera mais elite. Eram patrocinadas pelo governo. As entradas eram mais de caráter comercial, que era liderado mais pela população mesmo. Que no caso era a população comum, né? Porque eles não iam se arriscar. Era a população do alto grau da sociedade. No caso, eram pessoas que tinham bastante dinheiro, senhores, que não estavam fragilizados pela queda do açúcar, que tinham dinheiro, que queriam pegar escravos ainda. Porque que nessa época aí, a gente vê os bandeirantes, a gente vê assim, nossa, é tipo uma equipe, um exército, não sei o que, assim, tudo bem formado, não sei o que, mas tipo assim, era só, a maioria não tinha nem equipamento direito, as armas era tudo usado, coisa assim, as roupas também, era tudo, não era assim como a gente vê num livro, como, sei lá, uns heróis, assim, coisa assim, no livro. Obrigado, João Pedro, por antecipar a minha explicação de slides posteriores. Exatamente, estraguei mesmo. Obrigado. E também tu tem que falar das estatuazinhas que os caras querem derrubar dos bandeirantes. Rapaz, João Pedro, para de falar, isso, spoilers. Posso? Ô, Nandinha, acabei de ver aqui, é o contrário. Eram as entradas que eram patrocinadas por Portugal, e as bandeiras tiveram mais ênfase, tiveram mais, uma popularidade maior
Porque quem se importava mais com o que estava lá em volta, tipo assim, porra, meus gados fugiram, foram lá pra longe. Aí, não, deixa eu pagar um rapaz pra atrás dele lá. Eu acho que tu entendeu? Tá vendo isso aí do início, porque no nosso livro didático, ele trabalha a bandeira patrocinada pela burguesia no caso a coroa europeia, que tanto que em sociedade mineradora, que é na próxima aula que eu vou falar, tiveram muitas bandeiras também, patrocinadas pelo governo, que até teve o bloqueio comercial lá em São Paulo, que eu não vou falar muito, né, pra não confundir a cabeça de vocês. Mas acho que ou o nosso livro didático tá falando errado aí pra gente, ou são momentos diferentes. Porque no nosso livro didático fala assim, eu peguei do livro, aprendi por lá. Não, pode crer, não, beleza. Acho que tem um ou dois, né? Tipo assim, pode ter um dois, tipo assim, essas expedições pra caçar, por exemplo, indígenas, coisas assim, negros, metais, e também pode ter esse daí que é mais pessoal, assim, uma coisa mais, né, underground, as coisas assim, tudo. Mas tipo, acho que também a questão da sociedade mineradora deve ter sido mais pelo governo mesmo. Porque eu sei que inicialmente a sociedade mineradora foi mesmo porque cada um por si. Eu sei que por causa disso teve até a queda da população de Portugal. E aí depois os portugueses começaram a patrocinar as expedições e aí as pessoas começaram fecharam o porto para o português não sair de Portugal. Eu sei que tem isso aí, mas eu não posso falar isso agora, né? Porque é da aula. Ok, spoilers. Continue aí. Então vamos lá, os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram conhecidos como soldados do catolicismo, né? Como eu vou tratar posteriormente. Aqui é só uma introdução mesmo ao que eu vou falar. E eles fundaram aldeias, e nessas aldeias eles alegavam estar catequizando os índios, mas eles exploravam as riquezas naturais que ali estavam. E os criadores de gado, que também era um outro grupo, eles tiveram seu rebanho empurrado para o interior, de forma natural e de forma proposital, que eu vou explicar também posteriormente. Vamos lá, o avanço para o norte e para o nordeste. Aconteceu no século XVI, como eu falei para vocês. Não foi tudo de uma vez só. Coisas de pouquinho em pouquinho foram acontecendo. E eram exatamente essas coisas que estavam acontecendo que ficaram mais conhecidas no século XVII, porque foi como se fosse o ápice do bandeirismo e das entradas, o ápice das expedições, mas elas já vinham acontecendo. Então, no século XVI, as tropas portuguesas elas começaram a combater também franceses que estavam lá no Maranhão, e elas começaram a construir fortes no litoral e lutar contra os estrangeiros, né, como eu falei na aula passada, as invasões, e contra índios que estavam se rebelando contra o governo até então aqui de Portugal, e também no caso da Espanha, que era unificado, que era a União Ibérica. Aí eu avanço para o oeste e para o sudeste. Aconteceu no século XVIII. Vocês estão vendo? Olha a diferença. Do século XVI já pulou para o XVIII. E aí, essa questão do avanço para o oeste e para o sudeste se iniciou no século XVII. Foi muito conhecida essa questão do Rio Tietê, porque o Rio Tietê ele foi usado como uma linha estratégica para a expansão territorial. Muito usado por bandeirantes, porque eles não chegavam no território, era como se eu fosse até Picos. Eu não chegava em Picos e eu não tomava aquele território de Picos do nada. Eu ia seguir o percurso do rio e eu ia na margem do rio, basicamente, e aí a população que eu conhecia mais do rio, como tá aqui, ó, o rio e essas cabanas, essa população aqui, tanto de bandeirantes quanto de pessoas comuns, essa população que eu ia encontrando, eu ia tentando fazer com que elas viessem amigavelmente para o meu lado, senão eu ia atacar elas e ia apreender como se fossem policiais, né? Então, o rio Tietê, ele foi muito importante, porque havia as monções, que eram essas aglomerações de pessoas que tinham a margem de rios, para que as pessoas fossem capturadas, lideradas por bandeirantes. E eles, novamente, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Foi exatamente por isso que, posteriormente, teve a instituição de novos tratados, que também geraram algumas rebeliões até chegar no tratado que desse certo. Mas também tem um negócio que as capitanias lá pro sudeste, coisa assim, não deram certo também, porque questão da terra, porque lá não dá pra plantar cana-de-açúcar. E o clima, lá, tipo assim, aí só foi focado mais no sudeste quando foi na era do café com leite, porque lá a terra roxa era boa pra plantar café. Tem uma explicação assim. Tanto que eu vou até falar disso depois, né, João Pedro? Mas obrigada de exatamente. novo.
Não, eu sei, eu tô dando muito spoiler. Vou calar a boca aqui, continue. Então vamos lá, bandeirismo. Falar um pouco para vocês sobre as bandeiras, que elas começaram basicamente no século XVII, e as bandeiras eram compostas por brancos mestiços, e o chefe das bandeiras chamado de armador. Aí você pergunta, era só branco e mestiço? Não, a minoria eram brancos. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que o João Pedro deu spoiler, que eu ia falar agora, era essa questão dos bandeirantes. Aqui a gente tem bandeirantes vestidos com roupas parecidas com as roupas que as pessoas de Portugal usavam. Isso aqui não condiz com a realidade. Eles não utilizavam essas roupas naturalmente. Eles não tinham todo esse preparo. Eles não tinham todo o armamento. Eles não tinham toda a ideia de que, olha, eu sou um bandeirante, eu tenho que ir lá pegar aquele povo, eu vou com essa roupa, porque esse aqui é meu uniforme de guerra. Eu vou com esse armamento, porque esse é meu armamento de guerra. Não, não tinha isso, não condizia com a realidade. Então, hoje em dia, a gente tem essa visão do bandeirante, mas a gente tem que ter na nossa cabeça e levar isso no nosso coração, como diria o Rafael, que não é dessa forma, não era assim. Eles não tinham basicamente roupas adequadas. Tanto que o couro foi utilizado naquela época, até que vou falar posteriormente, questão de pecuária, o couro foi utilizado para construir roupas, porque machucava o galho. E aí, tipo, a roupa do vaqueiro hoje em dia vem de uma descendência disso, de construir roupas para ir capturar os escravos fugidos no meio da mata, assim, embrenhando na mata. E aí a gente tem que saber que era pouco branco que participava das bandeiras. Não era majoritariamente constituído por brancos. Tinham mais mestiços, índios. Sim, índios. Os índios participavam das bandeiras. Por quê? Porque culturalmente falando, era melhor para o índio ir para a guerra do que para o índio plantar. Porque como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a mulher plantava, a mulher colhia, a indígena que fazia isso. O índio ele caçava, o índio guerreava com outro povo. O índio não plantava e nem colhia. Então, culturalmente falando, era melhor para o índio fazer isso do que plantar e colher. E era exatamente por isso que o índio ia para as bandeiras e ocupava a maior parte, né, da população que formava a bandeira. E aí era só uma bandeira que tinha? Não. Tiveram várias bandeiras, mas 3 se destacam e vocês têm que saber essas bandeiras obrigatoriamente, porque se não souber, não vai para lugar nenhum. Então, a bandeira de apresamento, ela foi muito importante, porque ela tinha o intuito de capturar e vender indígenas. Foi um momento no qual estava fragilizada a mão de obra, e aí eles precisavam capturar esses indígenas para conseguir repor a mão de obra dele e vender posteriormente, quando não tivesse mais utilidade para eles. Aí teve a bandeira de sertanismo de contrato, que ela tinha a intenção de combater as rebeliões e capturar negros. Como vocês sabem, na aula passada eu falei, questão de quilombos. Os quilombos foram formados como rebeliões lideradas por negros. E esses negros iam até os quilombos e se refugiavam nos quilombos para se proteger contra seus senhores. E essa bandeira de sertanismo de contrato foi muito importante porque ela foi capturar esses negros. Eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. E a de prospecção, que tinha o intuito de buscar metais preciosos, que já é de estudo, que era a questão da mineração. E aí outras características que eu trouxe para vocês dos bandeirantes. Nós herdamos muitas coisas dos bandeirantes, porque o bandeirante, ele falava o tupi, era assim que eles comunicavam com os índios. Eles já tinham conhecimento dessa língua. E aí, algumas cidades que a gente tem, principalmente lá em São Paulo, como eu falei para vocês, tiveram muito bandeirante na questão de sociedade mineradora, questão de extração do minério, a gente herdou muita coisa deles. Por exemplo, nomes de cidades de São Paulo, de nomes de estações também de São Paulo são muito conhecidas. A gente tem Taubaté, Tatuapé, Sorocaba, Jundiaí e Guaranatinguetá. São locais importantes. Aqui tem estação, Tatuapé, né? Que muita gente já foi para São Paulo, deve conhecer. Mas também tem Sorocaba, que já não é mais uma estação. Mas a gente tem esses marcos importantes que a gente conhece hoje em dia, que foram herdados dos bandeirantes, que eles davam esses nomes para a terra nas quais eles passavam. E aí a gente vê hoje em dia o bandeirante, a gente tem uma ideia do bandeirante como um ser heróico. A gente tem uma ideia, poxa, eles desbravaram locais que ninguém tinha coragem de fazer isso. E sim, a gente não pode tirar esse mérito deles.
Eles tiveram muita coragem. Eles entraram numa mata onde nunca ninguém tinha entrado. No caso do lado deles, né, dos bandeirantes. Os índios entraram, os negros entraram, mas o lado do bandeirante de Portugal, ninguém entrou. E aí eles não conheciam o que tinha naquela terra. E eles foram corajosos. Eles foram até lá. Eles dominaram uma terra nova. Eles foram... Peraí. Uma pessoa entrou aqui. Então, eles foram muito corajosos nesse aspecto. Mas hoje em dia, a gente tem uma visão totalmente deturpada do que era realmente o bandeirante naquela época. Porque a gente tem o bandeirante como um herói, quando na verdade o bandeirante, ele ia lá para fazer o quê? Para capturar o índio. Entrou uma galera aqui agora, a gente está falando um pouco sobre bandeirismo já. Os slides passados vão estar lá no nosso site, então caso vocês queiram entrar lá para olhar, o link do site ele vai estar disponível lá no grupo de história, no nosso grupo do WhatsApp, e aí é só mandar mensagem pra gente que vocês vão ter o link. Então, tipo, o bandeirante ele é visto como herói, mas o que ele fazia? Capturava negro. O negro ele estava fragilizado, fugia para não ter que trabalhar naquela lavoura, para não ter que trabalhar naquele canavial. E aí o que o bandeirante fazia? Capturava o índio, capturava o negro, pegava todo o território que eles tinham. Um cara muito, muito, muito conhecido é Jorge Velho. Jorge Velho, ele capturou milhares de negros do Quilombo dos Palmares. Ele matou o Zumbi dos Palmares, o maior líder que existia naquela época. Hoje em dia, a gente tem uma estátua que está no nosso livro didático, a capa do capítulo 6 do nosso livro, que é uma estátua de bandeirantes. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi no carnaval de 2019, carnaval do ano passado, que foi o desfile da Mangueira. Nesse desfile, a Mangueira retratou aquela estátua dos bandeirantes e ela falou, e tipo, o que foi que fizeram nessa estátua? Botaram sangue por cima, para demonstrar o tanto que as pessoas sofreram, o quanto a gente tem uma ideia de heroísmo do bandeirante, quando na verdade o bandeirante era um bando de genocidas. Então eu acho legal a gente ter essa visão de que, nossa, de como esse cara é heroizado. Ah, nossa, eu tinha atrasado aqui a live, mas tudo bem, voltou. De como Qual o nome? ele é Qual o nome heroizado. dele? Seu nome dele, João Pedro. Ah, sim, tá, entendi. Não, mas tem um monte de rua, por exemplo, tem um monte de rua com o nome de ditador da época de 64, coisa assim, entendeu? Então é uma loucura esse negócio aí. Muito errado, muito errado. Precisa declarar. Então vamos lá. Lá tem a rua, até a rua do Pelé. Os tipos de bandeiras. Como eu falei pra vocês, eu escutei também, Alisson. De apresamento. Foi durante o Brasil holandês. E aí foi motivada pela falta de mão de obra. O que foi que eles fizeram? Foram capturar os índios. Qual era o foco deles? Aldeias jesuíticas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês em aulas passadas, os jesuítas vieram para cá e eles basicamente ludibriaram a coroa porque eles tinham cargos elevados, sacerdotes, líderes religiosos, eles tinham assim um nome, sabe, na coroa. E eles falaram, me dá, eu vou usar uma fita como exemplo, tem essa faixa de terra, me dá essa faixa de terra que eu vou pegar índio, eu vou colocar aqui dentro dessa faixa de terra, eu vou catequizar esse índio. Rapaz, o que é isso? Eu vou catequizar esse índio. Eu vou dar um grito bem aqui, peraí. Deixa eu mutar meu microfone. Rapaz, olha o barulho aí, eu tô dando aula. Estão furtando a casa. Pronto, voltei, galera. Então, vamos lá. Eles diziam, vou catequizar esse índio. E aí, futuramente, esse índio vai ser cristão católico. Vamos deixar claro isso, por favor. Cristão católico. E aí, futuramente, esse índio vai trabalhar de boa vontade. Não vai ser forçado, vai ser de boa vontade. Mas, na verdade, o que estava acontecendo? Eles pegavam a terra, colocavam o índio, catequizavam o índio e obrigavam o índio a trabalhar para eles.
sem que a coroa soubesse diretamente sobre isso. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a coroa sabia. Mas por eles terem toda aquela questão do padroado, da aliança com a igreja, que era muito importante, eles não podiam contestar dessa forma a igreja. Mas eu acho que a coroa sabia. E aí foi exatamente por isso que houve a bandeira de apresamento com o foco na aldeia indígena. Porque o bandeirante sabia que na aldeia jesuítica... Peraí. Olá, Guilherme, boa tarde. Você tá atrasado, é isso. Mas como tu já sabe como é, eu não vou te explicar direito como tu vai fazer para pegar os slides anteriores, você já sabe. E aí eles começaram a atacar os jesuíticas para capturar esses índios. E aí o que o padre faz? Pega a arma, dá pro índio e manda o índio lutar. Porque é isso, eles querem se proteger. E eles principalmente queriam proteger as crianças. Por que eles queriam proteger as crianças? Porque eles imaginavam que se eu tenho um grupo assim de criança, é mais fácil eu catequizar a criança do que o pai. E realmente era um pensamento muito legal para aquela época, porque tipo, eu fico imaginando como eles chegaram nesse consenso em grupo lá com os outros jesuítas. E aí eles começaram a botar armas nos índios, e os índios começaram a defender aquele território. E eles até resistiram por um tempo, acho que foi cerca de 1 ano que eles resistiram, mas não deu bom não para eles não. Eles foram depois dominados e eles foram capturados. E aí, no pós-Brasil holandês, depois do Brasil holandês, eles criaram a bandeira de contrato. Que no caso a bandeira de contrato, que é a de sertanismo de contrato, só que eu reduzi o nome, ela tinha um intuito de reprimir os indígenas que estavam revoltosos, capturar os negros que estavam nos quilombos, o que gerou um grande genocídio, porque a gente sabe, eu falei nas aulas passadas, que o quilombo resistiu bastante, Zumbi dos Palmares ficou fugido por 3 anos, então a gente tem noção de que eles tiveram uma resistência muito grande, que eu falei da aula passada, o slide está no nosso site. E aí, mesmo assim, eles conseguiram capturar muitos negros. E por fim, né, de maneiras importantes, teve a bandeira de prospecção, que ela foi basicamente, ela existiu porque a coroa estava em crise, questão lá, né, da queda do açúcar, a queda do comércio, e aí eles começaram a buscar jazidas de diamantes, porque eles sabiam que os espanhóis estavam conseguindo extrair ouro, prata e diamantes, como eu falei para vocês nas aulas passadas de panorama europeu. E aí isso inspirou novas expedições, e eles encontraram turmalina, que era uma pedra preciosa, que ela é cheia de cor, ela é bem coloridinha, ela é bem bonitinha. E aí uma das expedições muito conhecidas foi a Antônio Rodrigo de Arzão, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais ele descobriu o ouro. De Pascoal Moreira Cabral, foi lá no Mato Grosso do Sul, ele descobriu o ouro lá também. E Bartolomeu Bueno da Silva foi em Goiás, que foi ele também que descobriu o ouro em Goiás. Tanto eles foram descobrir ouro, mas só que em estados diferentes, que a gente conhece como estado hoje, né? Que naquele tempo não era. Então vamos lá, os jesuítas. Eles eram soldados do catolicismo, como eu falei para vocês. Vieram para cá primeiramente em 1549, chefiar a Semana da Nóbrega, como eu também falei para vocês nas aulas anteriores, que foi descoberto do Brasil. Fundaram as aldeias e uma coisa que eles combatiam, que era a poligamia. Eu acho que todo mundo sabe o que é poligamia. Se alguém souber o que é poligamia, fala aí que eu explico o que é a poligamia. A nudez, todo mundo sabe também o que é. As crenças e os rituais indígenas. Então, o índio, a gente sabe que tem a cultura de andar nu e pintado. Eles combatiam isso. As crenças rituais, tipo, o índio fazia lá os rituais dele. O deus sol, o deus chuva, a deusa da lua, sei lá. Faziam os rituais dele para os deuses dele, né? E aí eles combatiam isso também. E, como eu falei, foi o alvo predileto das bandeiras. Agora, isso aqui é muito importante. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Porque a gente vê Revolta de Beckman, a gente pensa, meu Deus, esse é um negócio tão difícil de entender. Eu, particularmente, quando peguei o livro didático, eu digo que o livro didático, ele não é ruim. Só que ele tem muita coisa desnecessária. Tipo, eu fui estudar, né, o livro didático e eu fiquei, nossa, isso vai ser muito difícil, vai ser muito complicado de entender. E aí eu comecei a fazer os resumos, né, e eu comecei a entender o assunto
E é bem simples de entender. Essa revolta de Beckmann é a coisa mais simples do mundo. Ela aconteceu lá no século XVII, e aí estavam acontecendo os conflitos entre colonos jesuítas. Os jesuítas mandaram cartas para os portugueses, a coroa portuguesa que está em Portugal, e Portugal disse assim, olha, de novo, vou falar de novo aqui essa parada, tá proibido escravizar índio. E aí, por conta disso, o Maranhão se revoltou, se sentiram. Aí ficaram tipo assim, qual é? O que Portugal tá pensando que a gente é? A gente vai escravizar índio sim. E aí em 1650 eles, bora escravizar índio. Escravizaram os índios. Aí, meninos, para ficar, rapaz, esses caras estão de graça com a nossa cara. Já falando que não era para escravizar. A coroa já disse em nosso nome que não era para escravizar. E eles estão escravizando. E aí eles fizeram protestos, o que reafirmou a proibição. Mandaram o quê? Carta de novo para Portugal. Ó, estão bem que escravizando nossos índios, não estamos gostando disso aqui. Cadê? Cadê o rei para vir aqui? O rei para vir dar uns tapas nesse povo aqui. Não tem rei para vir aqui. Então bora proibir. E aí reafirmaram a proibição. Foi proibido de novo que o índio fosse escravizado. E aí um meio de Portugal para não tipo dar um desfalque lá no Maranhão, o que foi? Criar a companhia. Mano, isso aqui foi uma das coisas mais ridículas que fizeram. Criaram a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. O nome é gigante, mas é só falar aquela Companhia do Maranhão que vocês não conseguiram lembrar na cabeça de vocês. O objetivo dessa companhia era fornecer a mão de obra necessária para o Maranhão. E aí, no caso, são 500 escravos durante 20 anos. O livro fala desse jeito. Eu entendi que eram 500 escravos por ano, mas não tenho como dizer isso de certeza para vocês. E aí, o que foi que a companhia fez? A companhia começou a cobrar alto pelos produtos, porque estou fornecendo escravo, eu quero ter o retorno. E aí começou a cobrar alto pelos produtos. Mas o que foi que Maranhão fez? Pagou pouco pelo açúcar. Maranhão, não, vocês estão dando o que vocês querem. Eu não pedi, eu peguei o índio. Vocês não deixaram pegar o índio. A obrigação de vocês é dar esse escravo para mim. Então eu não vou pagar muito pelo açúcar. Vou pagar o que eu quero. Porque o Maranhão era revoltado. E aí o Maranhão pagou pouco pelo açúcar. O que foi que aconteceu? Aí Manuel Beckmann liderou a revolta contra a CIA, porque a CIA estava querendo oprimir o maranhense. No caso, o senhor maranhense, né? Porque ele não queria pagar. Ele não queria pagar o tanto que a CIA estava cobrando. E aí Manuel Beckmann, eu até escrevi errado o nome dele aqui, eu dei A aqui no negócio. Manuel Beckmann liderou a revolta contra a companhia. E aí ele destruiu armazéns, escolas jesuíticas foram invadidas e eles foram acabar sendo expulsos do Maranhão. Os rebeldes, eles tentaram construir um governo provisório. E eles realmente construíram, só que como eu falei, provisório, não foi quase nada. Foi muito pouco tempo que esse governo provisório esteve em vigor. O rei, nada mais, quando recebeu a carta, a gente sabe que demorava muito, eram meses para chegar a carta, então a gente sabe que durou meses esse governo provisório, né? Porque o rei não estava sabendo disso na hora, não tinha como passar a mensagem no cabeça, era isso que era fornecido para o escravo. Tanto que, tipo, a gente tem comida hoje em dia, a feijoada, com algumas, tipo, todo mundo tem gente que fala que não veio, que não foi exatamente do Brasil, mas alguns ingredientes que a gente conhece, tipo a orelha do porco, o pé do porco, foi exatamente por isso, porque não tinha o acesso à carne nobre. Eles não sabiam que era uma picanha, eles não sabiam que era uma maminha, mas eles sabiam que não tinha que dar para o escravo, porque o escravo não merecia, o escravo era um ser inferior. E aí, por conta disso, eles jogavam a carne fora e não davam para o escravo. Basicamente, era a produção do couro, que eles começaram a ter ideia do couro. Somente em 1780, começaram a produzir a carne seca. E aí, começaram a produzir mais gado. Porque eles começaram a ver que se eles começassem a exportar carne seca, que era algo que não era tão comum lá na Europa, eles teriam muito lucro. Então, começaram a produção da carne seca e a exportar isso. E lá no Rio Grande do Sul, eles começaram a criar cavalos e mulas que começou a ser utilizado para transporte. E agora aqui, como nosso último slide, vou falar sobre os tratados e as fronteiras. O primeiro tratado foi o Tratado de Utrecht, eu não sei se eu estou falando certo, mas quando eu falo desse tratado, todo mundo só lembra do segundo tratado, não lembra do primeiro, mas porque o primeiro não foi bem
um tratado, foi uma divisão de terra mesmo, que não ficou muito conhecido, que foi entre Portugal e França, que era só estabelecer a fronteira entre o atual Amapá e a atual Guiana Francesa, para dizer, ó, aquilo ali é França, que isso aqui é português. E o segundo tratado, que é o mais conhecido, que foi entre Portugal e Espanha. Eles diziam que a colônia de Sacramento, que era um terreno muito bom até então, que conheciam, ia ser para Portugal. E aí o resultado final, resistência dos espanhóis, porque o espanhol ele queria a colônia de Sacramento. O Tratado de Madrid foi um outro muito conhecido, que eu falei no primeiro slide, que ele foi um dos motivos para a interiorização do nosso território, ou seja, para a expansão do nosso território, que foi também de Portugal e Espanha. E, como diria lá Alexandre Guzmão, cada país que dominou primeiro a terra era o dono da terra. E aí, no caso, como a colônia de Sacramento foi inicialmente dominada pela Espanha, a Espanha ficaria com aquela faixa de terra. E como a região dos 7 povos das missões foram domadas primeiramente por portugueses, o português escreveu aquela terra. Resultado final, Guerra dos Guaraxinica. Acabou que eles batalharam entre si, não resolveram nada, tiveram que ir para um outro tratado, que foi o Tratado de Santo Ildefonso, que também foi entre Portugal e Espanha, que dizia, olha, não, isso aqui foi muito absurdo para mim. Eles estão brigando para quem é ficar com qual território. Aí, do nada, a Espanha chega e fala, tá bom, eu fico com a colônia de Sacramento, que vocês querem, e também fico com a região dos 7 povos das missões, que vocês também querem. Em troca, as terras que eu peguei lá do sul, eu te dou, Portugal. E aí fica, poxa, eram as duas faixas de terra que estavam sendo disputadas. E aí, do nada, a Espanha quer ficar com as duas. Claro que Portugal não aceitou. E aí foram para o último tratado, que é o conhecido, né? Que basicamente é o que define nossa divisão geográfica naquele tempo, nosso passado, né? Que é o Tratado de Badajoz, que no caso dizia que a região dos 7 povos das missões era para Portugal e a da colônia de Sacramento para a Espanha. Mesma coisa do Tratado de Madrid, mas o povo é complicado e não ajuda a gente em nada. Então, esse foi o último slide. Se inscreve lá no nosso canal, Reportagens Indignadas, nossas aulas sendo salvas lá. Siga no nosso Instagram, Indignados Oficial, e seja um burro, mas seja um burro esforçado. Venha fazer parte do AB, a Sociedade de Burros Esforçados. Como sempre aqui, nosso último slide. Obrigada pela atenção. Olha aí. Rapaz. Desculpa, foi Meu Deus do isso, céu, as fotos. Ah, não, velho. As imagens. Que foto é essa? Gente. Peraí, que fotos são essas aqui? Peraí, tem eu de novo. Meu Deus, pegou a pior foto minha. Tem a Fernanda e quem esse bebê aqui? É o Vitor? É o Vitor. Por incrível... Sou eu. Pega Por minha tu, incrível Vitor. que pareça, Nossa, o Vitor é é o o Vitor. Mano, Nossa, a cara de criança assustado. feia. Que criança feia. Misericórdia. Como se eu tivesse conhecido, né? Mas não do- tá. Gente, o Nokia, nossa Rapaz. terra Nokia, que foi lembrado na aula passada. Meu Deus. Ó o Nokiazinho, ó o Homenagem Nokiazinho. à Ó, nossa eu terra queria. Nokia. E não símbolozinho Meu de gado. Deus. Ah, tá aqui, claro, nossa bibliografia, que eu não poderia deixar de colocar, né? Onde eu tirei Exatamente. as imagens Ó, da enciclopédia e Mas, do rapaz, livro, ó, que eu peguei as coisas, mas volta. ó. Eu irei dizer uma coisa aqui que pode ser alfinetação, Mentira, não é não. Mas o slide da Fernandes foi muito bem feito, foi muito bonito. Adorei as coisas aí, azul, um rosinha ali, ficou bem bonitinho o negócio. João Bem Pedro feito. quer Tu ir de usou cara o na mesmo foto. design que eu Ah. usei, João Pedro? O quê? Tu usou pra Não. ter o mesmo design? Não, Ah, não. tá. Não, nem sabia que existência. Não, tô falando que ficou bonito, só tô elogiando, né? Ah, tá, porque tu falou Daí. alfinetar.